Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da semana O Plano Estamparia 10K, onde eu estou te mostrando os primeiros passos para você faturar de 10 a 50 mil reais por mês com sua estamparia. Mesmo que você esteja começando, tenha uma estrutura pequena ou ainda não tenha equipe. Meu nome é Maylor Lemos e no episódio anterior eu te mostrei os 5 pontos cegos das estamparias. Pontos cegos que te impedem de alavancar e podem até mesmo te levar à falência. Inclusive, uma galera que já assistiu comentou que estava cometendo exatamente algum desses erros na sua estamparia. E infelizmente, se você não corrigir esses erros, você vai continuar tendo as mesmas dificuldades que você vem enfrentando hoje. Então, se você não assistiu, pare agora esse vídeo e assista lá primeiro. E só vai funcionar se você fizer os ajustes necessários que foi ensinado na aula anterior. Então, corre lá se você não assistiu e assista. Pessoal, eu quero começar essa aula te encorajando, te incentivando e jamais você pensar em desistir da sua estamparia. Você tem toda a capacidade do mundo para fazer dar certo, só precisa aprender como. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu recebi essas plaquinhas aqui, ó. Lembro que passou um filme na minha cabeça de toda a minha trajetória com estamparia, de ter começado de dentro de um barraco, de ter fechado, começado novamente. Lembro de todas as vezes que pensei em desistir por não achar mão de obra e ter que fazer tudo sozinho, mas eu quis saber o que aconteceria se eu não desistisse. E o que mais me manteve firme era lembrar dos meus trabalhos anteriores, que de maneira nenhuma eu gostaria de fazer novamente. Então hoje eu quero acender uma chama no seu coração e dizer que sim, cara, é possível você viver bem da sua estamparia, você viver com qualidade, você conseguir conquistar os seus sonhos através do suor do teu trabalho, do teu negócio. E dá uma olhada nos resultados do Rafael. Ele aqui, assim como você, participou de um evento como esse e implementou o que foi ensinado e já começou a ter resultados. Fala galera, beleza? Agora eu vou falar com o Rafael, um amigão aí que participou do evento anterior e já gerou alguns resultados, né? Como ele participou do evento passado, ele também ganhou uma mentoria de 30 minutos. A gente bateu um papo, dei algumas dicas para ele, que ele já implementou e teve alguns resultados que vai contar para a gente agora. Então conta aí, Rafa, tipo assim, de diferente no nosso bate-papo, na consultoria, na mentoria, você teve alguma sacada diferente que você não fazia, que você implementou, assim, que mais te Ó, acendeu uma luz, assim, que, porra, isso aqui é legal, não fazia, então. bastante coisa, principalmente em focar naquilo que eu quero, em clientes que eu quero, em tirar coisas que me atrasavam o serviço e eu achava que me adiantava. Eu tenho um pedido mínimo na minha estamparia, Certo. mas eu cedia, sabe, por conta de um, dois, porém esse um, dois, duas camisetinhas que entravam me atrapalhava o pedido mínimo da minha empresa. Então me, Eu gosto me, de me embolava abrir, muito. abrir exceção, né? E em relação a vendas aí, você teve algum resultado, tipo, clientes? Como é que... Não, teve Por bastante. Teve, consequência teve. dessa mudança no atendimento e tal, né? Sim, sim. Apareceu aí, só nessa semana, graças a Deus, pelo menos umas 4 vendas de, Show. pelo menos aí, uma de 200 peças, que para onde eu trabalho é difícil ter, que é aquilo que Legal. eu falei para você, e pedido de fora, né? Uma Show. de 500 e uma de 150. Irado. Isso aí mais ou Só menos... nessa semana. Depois, Não. E mais ou menos esses três trabalhos aí, em torno de quanto mais ou menos aí que vai entrar aí? de lucro, Grana, né? Não, de faturamento, fechou. Tipo, quanto mais ou nossa, se menos por fosse alto aí? por alto, cara, eu te passei dá em torno de uns 25 mil. Pô, show de bola. E por que que eu Não, falo? não, Por que que eu falo assim, de 10 a 50? Porque é um faturamento que dá para fazer com uma estamparia pequena. Então, esses são os resultados que eu sei que é muito possível fazer. Que nem você agora. Você nem entrou para o treinamento, né? Através não. de um bate-papo, através de conteúdos gratuitos que a gente vem postando, já começou a ter resultado. Então vamos lá. No episódio anterior eu te mostrei os 5 pontos cegos que te impede de alavancar, de crescer e que podem até mesmo te levar à falência e que te impedem de ter melhores resultados, como venda, como ter clientes, enfim. Pontos cegos que tem que, erros que tem que ser ajustados, consertados. E agora eu vou revelar os segredos de uma estamparia milionária.
Então fica atento, presta atenção e anota tudo para você implementar também. O primeiro segredo é que essas estamparias, elas se posicionam como um produtor ou fabricante de camisetas. Elas não se posicionam como uma estamparia, igual foi mostrado no episódio anterior. E por que é bom ter esse posicionamento como um fabricante e como um produtor de camisetas? E o primeiro segredo dessas estamparias é o posicionamento. Você tem que se posicionar como um fabricante ou um produtor de camisetas. Ela mostra ali para o mercado que ela é uma produtora, ela é uma fabricante de camisetas. E não está ali só para fazer estampas, ela não se posiciona como uma estamparia. E pensa comigo, quando o cliente está precisando de camisetas, uma empresa precisa de camisetas e de uniformes, ele vai pesquisar por camisetas personalizadas, por uniformes. Ou seja, ele quer a camiseta pronta, entendeu? Ele não quer dar esse rolê todo de procurar uma confecção e depois uma estamparia para personalizar. E nem quer ir para um lugar comprar a camiseta pronta para levar para uma estamparia só para estampar. Ele quer o resultado, ele quer a solução do problema, ou seja, a camiseta pronta. Então, se você quer aparecer para mais clientes, se posicione como um produtor ou um fabricante de camisetas e não somente como estamparia. Aí você deve estar se perguntando agora, pô, mas eu tenho que criar uma confecção dentro da minha estamparia agora? E eu te digo que não. E é aqui que você vira o jogo. Por quê? Pensa assim, se até hoje você só estampa, alguma confecção ela está terceirizando a estampa contigo. E aqui o jogo muda. Por quê? Se você fizer esses ajustes, você vai começar a se posicionar como um fabricante de camisetas, mesmo sem ter a confecção na sua empresa. Você vai fechar o serviço completo, camiseta mais estampa, e você vai começar a terceirizar a sua costura, o fechamento das camisetas. Você vira o jogo. Em vez de você só servir uma confecção estampando para elas, você vai terceirizar a parte da costura que você vendeu a camiseta completa para essas confecções. E o que eu acho interessante, né? O que eu faço na minha empresa, e por isso eu indico. Pelo menos o corte é interessante você ter junto da estampa. Por quê? Uma é porque o seu lucro aumenta muito mais, né? Você pode também terceirizar a parte do corte, não somente a costura, mas eu acho que tem vantagens financeiras, se você fizer o próprio corte, ter a mesa de corte ali e cortar, e também na tua produção. Por quê? Se você pega as camisetas de algum lugar só para estampar e você erra as estampas, você não tem como repor, você gera prejuízo. Se você compra camisetas prontas para poder fazer o teu trabalho e você erra, você também gera prejuízo. Ou seja, se você tem o poder do corte, o controle do corte na sua empresa, junto com você, se você errar na produção ali, cara, corta outro e repõe na hora, entendeu? Não tem gasto. É muito menor o que você vai ter que repor ali. Então tem super vantagem. E a tua margem de lucro aumenta muito, por quê? Porque você não vai precisar estar pagando para alguém cortar. E pô, foi assim que eu comecei. Quando eu comecei, eu terceirizava tudo. Literalmente tudo. Eu não sabia estampar e nem tinha a parte da confecção. Então é possível. Eu costumo falar assim, pô, se você quer ter resultados melhores, você quer conquistar as coisas na sua vida, esteja disposto a pagar o preço. Chega de desculpas. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Eu comecei exatamente do zero. E depois que eu comecei a aprender a estampar, né, que um amigo me deu 6 berços, vou até colocar imagens para vocês aqui. Eu comecei aqui, ó, com esses 6 berços. E até minha esposa ajudava na época, grávida, a gente ficava até de madrugada estampando. Nessa época a gente já faturava mais de 10 mil, começou a faturar ali em torno de uns 10 mil reais, e a gente mudou para um espaço maior, mas tudo começou ali, foi bem no início. E o nosso espaço de corte, né, se você tiver na cabeça agora que você não tem espaço, que está pondo alguma desculpa aí, cara, se você quer ter resultado diferente, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Não coloque o pouco espaço como um empecilho para você prosperar, para você avançar. Cai para dentro, faça o teu melhor com o que você tem agora. E é exatamente que você tem que fazer isso para você ter condições de ir para um espaço melhor. Senão você vai ficar nesse espaço pequeno aí contando essa historinha furada até quando? Bora crescer, galera. Então, ó, eu comecei assim, ó. O mesmo lugar, a mesma mesa que eu colocava os 6 berços, eu tirava os berços de cima e cortava. Eu não tinha nem, acho que 1,5 m só de tamanho. E comecei assim. Então cai pra dentro, entendeu? Dá o teu melhor com aquilo que você tem, com as condições que você pode fazer agora. Para que você possa ter condições melhores ali na frente. E um outro segredo é o que? É relacionado a vendas. Toda a estamparia que tem um excelente faturamento,
ela tem uma excelente gestão de vendas. Por quê? Porque grana é resultado de vendas e vendas é questão de estratégia. Então, todo proprietário, todo dono de estamparia que tem um faturamento bacana na sua empresa é resultado do quanto ele domina de vendas, do quanto é boa as estratégias de venda dele. Então, esse é um dos segredos, focar na parte das vendas, galera. Não basta ter mão de obra boa, não basta ter uma estrutura boa, grande e não ter vendas, senão você vai acabar quebrando, né? E infelizmente isso está acontecendo com muitos donos de estamparias. Muitas estamparias estão quebrando. Isso é triste demais. E vou te falar que a parte mais difícil a gente já sabe, pô. A parte mais difícil você já sabe, que é estampar, sabe? É algo repetitivo que hoje, vamos dizer assim, cara, sai no suor pra gente, porque a gente faz todos os dias. Mas, meu, vai ensinar alguém do zero. Eu tenho certeza que você tem dificuldade, se você já tentou montar equipe, contratar pessoas, eu tenho certeza absoluta que você tem dificuldade de arrumar uma boa mão de obra. Eu tenho certeza, eu ponho minha mão no fogo, porque comigo não é diferente. É difícil a gente achar pessoas que saibam estampar bem, que são comprometidas. É muito difícil, é uma mão de obra que está bem escassa, na verdade. Então, se você domina essa parte técnica, a parte mais difícil você já dominou. As vendas são detalhes, são técnicas, coisas que você aprender e implementar vai mudar completamente os seus resultados, entendeu? E é rápido, é diferente da mão de obra. Se você pegar alguém do zero querendo ensinar, leva um bom período para a pessoa ficar boa. Então pensa nisso, a parte mais difícil você já sabe. As vendas é muito mais fácil, é questão de técnica, questão de conhecimento, beleza? Então vamos lá. Um outro segredo é ter presença no digital. O que isso significa? É você estar presente na internet, é você ter presença, é você estar ali diariamente, sendo visto, sendo desejado, fazendo com que as pessoas procurem a tua mão de obra, o teu serviço, o teu produto. Então, o que a gente tem que fazer? Parar com a moda antiga, de ficar entregando um cartãozinho de visita, abrindo porta, acabar com esse sistema passivo de captação de cliente. Você já percebeu? A atenção de todo mundo está no celular, está na internet. Todo mundo, motorista, pessoal de bicicleta, todo mundo está trabalhando em qualquer lugar do mundo. Então, hoje existe algo chamado Instagram, que eu tenho certeza que você tem um desse, e ele é considerado, no marketing digital, uma nova vitrine, né? O que é isso? Ele se assemelha a uma loja. Se você tem uma estamparia, uma loja física na rua, né, que as pessoas passam pela frente dela, podem entrar e comprar de você, o Instagram é a mesma coisa. Só que a atenção de todo mundo não está mais nas ruas ali, entendeu? Tá no celular, tá nas redes sociais. Então você tem que saber se posicionar nas redes sociais, você tem que ter presença no Instagram. E entender que como uma loja física, ela tem que ser atrativa, ela tem que ser limpa, organizada, ter um bom atendimento, o teu Instagram também. 100% dos nossos trabalhos aqui, na minha empresa, é captado pelo Instagram, é captado pela internet. Então, ou seja, você tem que ter estratégias para você saber atrair esse potencial cliente, estratégias para você encantá-lo visualmente, é a mesma coisa quando ele chegar e olhar a vitrine da tua loja, e estratégias para criar desejo nele, a ponto de ele entrar em contato com você, entendeu? Aí depois vem estratégias de vendas, né? Porque não basta só saber atrair as pessoas. É a mesma coisa se você tiver uma loja física, numa avenida, numa rua super movimentada, e diariamente passa literalmente milhares de pessoas ali. E vamos dizer que muitas dessas milhares de pessoas centenas entram na tua loja, na tua estamparia todos os dias. Mas só o fato de elas estarem ali não significa que você vai ter muitos clientes, não significa que você vai ter muitas vendas. Por quê? Porque a venda é um segundo passo. O primeiro passo você tem que ter para quem vender, que são essas pessoas. E o segundo passo é saber converter essas pessoas em clientes. Então, você tem que ter toda uma estratégia por trás, nos bastidores da tua empresa, da tua estamparia. Você tem que ter uma estratégia ativa de captação de clientes, saber fazer com que as pessoas cheguem até o teu Instagram, o teu site, né, onde está ali organizado, posicionado o teu trabalho no mundo do digital. E, em segundo plano, saber converter essas pessoas que chegam em clientes. Entende? Então, se você tem um celular,
e se você tem internet, cara, é isso que você precisa. Você tem tudo na mão. Só que se você tem aí um celular e não está sabendo usar, você tá esperando o milagre, está esperando que o cliente caia no céu, caia de paraquedas dentro do teu Instagram, na tua loja, você está trabalhando do modo antigo, está trabalhando pela fé. E hoje não funciona mais assim. Hoje você tem que ter uma presença intencional. Você tem que ter estratégia, você tem que ter conhecimento para você saber atrair as pessoas e as pessoas certas. Mostrar, usar a inteligência do Facebook, né, o algoritmo, ele identifica as pessoas que estão precisando, que pesquisam por camiseta, por uniforme, por estampas e fazer com que essas pessoas cheguem até as suas redes sociais. Então entenda isso, uma estamparia que tem um excelente faturamento, que tem excelentes resultados, elas possuem sistemas ativos de captação de clientes. Como aconteceu com o Tarsis, um aluno nosso. Ele trabalhava de forma passiva, né, e começou a implementar essa captação ativa, ele começou a ter presença no digital. E olha um pouco dos resultados dele. Você quer o feedback do Tarsis, aluno? Dá uma olhadinha. Fala, Maynor, boa tarde, beleza? Só para te dar um retorno aí dessa questão que você falou do posicionamento, cara. Tá aparecendo um monte de gente fazendo pedido não, né? Fazendo orçamento, né? E essa questão de você se posicionar, putz, tá fazendo um diferencial gigantesco aqui. A galera tá, tipo, entrando na ideia, entendeu? Porque antes chegava aqui pra mim, meu pedido é 20. Putz, não preciso de 10. Beleza, eu faço. Preciso de, sabe? Eu coloquei como 15, falei, não, vamos trabalhar com 15 pra gente começar, depois a gente aumenta e tal. Mas assim, da galera chegar aqui, não, eu queria 8. Não, o nosso mínimo é 15. Não, mas putz, eu queria 5. Não, cobra mais caro, cara. Nem que você cobra. Teve uma mulher que falou, cobra R$100, mas faça alguma peça. Eu falei, não faço 15 e tal, não sei o que lá. Então pra mim não dá. Não tem problema, esse é um caso. Mas assim, só hoje fechou 3 pedidos, cara. Então, pô, que legal, cara. Só de posicionar assim mesmo, sabe? De falar, não, aqui é assim que a gente trabalha, qualidade, não é serviço de qualquer jeito e tal. Porque a qualidade eu tenho. O que eu não tinha antes era jeito com o cliente, eu não tinha o marketing, né? Que vai ajudar muito também. Mas só pra te dar um retorno aí, que isso daí tá fazendo uma diferença pra nós aqui. Valeu. Ó, tá vendo aí? Em pouquíssimo tempo já começou a ter resultados. Volto a falar, galera. Pô, os teus resultados só não estão melhores por falta de conhecimento. Assim como aconteceu comigo, como aconteceu com o Tarsis, com o Rafael, uma galera, é conhecimento, você só não sabe. E a partir do momento que você adquire esse conhecimento e começa a implementar, o jogo muda, as coisas começam a acontecer. Você vai perceber que você já devia ter buscado esse tipo de conhecimento há muito tempo atrás. Mas agora você está tendo essa oportunidade, então foca no conhecimento. E um outro segredo, que é um dos que eu mais vi resultados para minha empresa, é o lance de ser original, né? No episódio anterior, eu falei de um dos pontos cegos, que eram você se posicionar de forma genérica, né? Você ser uma estamparia genérica. E o que é ser original? É você ser autêntico, é você ser uma marca. É você ser lembrado quando as pessoas precisam de camisetas. Elas tenham você como referência, que você venha, que a tua empresa venha na cabeça delas quando elas precisam de camisetas. E não venha o sentimento de fazer orçamento para ver qual que é mais barato. Não, é você se posicionar de forma estratégica e ser único. E o que isso significa? Significa você vestir uma tribo. Vista uma tribo. E o que é isso? É você escolher um público-alvo. É você escolher o cliente que você quer atender. Eu vou te dar um exemplo como foi comigo. Quando eu iniciei a minha estamparia, eu me posicionava como uma estamparia e eu estava ali para todo mundo. Borracharia, restaurante, salão de beleza, academias, enfim, qualquer tipo de segmento. Quem precisasse de camisetas ou estampas, eu estava ali para atender. E, igual você está fazendo agora, buscando conhecimentos novos para ter outros resultados, eu comecei a estudar também, eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a comprar cursos, treinamentos, participar de palestras. E em um desses treinamentos, eu aprendi isso, o posicionamento específico. Você tem que se tornar um especialista em algo para você ser lembrado. E eu comecei a fazer um filtro. Pô, qual é a galera que eu gosto de atender? Né? E eu sempre fui do esporte, eu sempre treinei musculação, fiz várias atividades físicas. Então é algo que eu tenho paixão. E eu pensei assim, pô, eu vou focar no ramo esportivo, porque é o que eu gosto. E eu comecei, quando eu falo para você vestir uma tribo, não significa que você não vai vestir as outras, tá? Significa em relação ao posicionamento. Você fala, é o que eu fiz. Eu escolhi trabalhar com o pessoal do CrossFit, né? E eu me posicionei para o mercado. Eu sou uma empresa
que fabrico, confecciono camisetas para boxe de CrossFit. Ponto. Quando aparecia outros segmentos, outros clientes, até mesmo os meus clientes que eu já atendia, eu não falava não, eu atendia. Eu só não me posicionava. E o que é legal nesse posicionamento? Você vestir uma tribo, você escolher alguém específico, tipo igrejas, academias, dança, não sei, restaurantes, sei lá, você focar num público só. Por que isso é legal? Porque quando você começa a focar num público só, geralmente você tende a escolher esse público por duas razões. Ou por uma paixão sua, né, se você surfa, se você anda de skate, se você anda de patins igual eu ando, se você é cristão, gosta de ir para a igreja, se você participa de algum outro grupo, alguma outra comunidade, você tende a escolher essa paixão sua, ou você pode escolher por aquele tipo de cliente que já te dá mais resultado. Por exemplo, eu fiz isso também. Eu fiz uma lista de vários clientes que eu atendia e vi qual aqueles que me davam mais resultado, né? Isso é chamado lei de Pareto, 80-20. Quais são os 20% dos clientes aqui que me dão 80% do resultado? Então eu fiz isso. E eu vi que o pessoal de CrossFit, de academia e tal, era o que me trazia, na época, mais resultado e o que eu gostava mais. Então eu resolvi focar somente nesses clientes. E isso, o que é legal? Porque quando você começa a estudar esse cliente, se você não fizer parte dessa tribo, você começa a estudar. E se você já faz, você entende essa galera. Você sabe o que eles gostam, você sabe o que eles não gostam, você sabe a linguagem, as gírias, o jeito, entendeu? E isso tudo vai facilitar o teu posicionamento na internet, a tua presença no digital. Por quê? As tuas postagens, as imagens, o que vai ser escrito, as músicas que vão colocar junto nas imagens, tudo isso vai ser intencional para atender essa tribo, entendeu? Isso gera uma conexão enorme, enorme, enorme. Porque pensa assim, pensa com a cabeça do cliente. Ó, eu vou dar um exemplo meu. Eu sou especialista em confeccionar camiseta para CrossFit. Vamos supor que um proprietário de boxe de CrossFit está precisando de fazer camisetas. Aí ele vai lá no Google, no Instagram, no lugar, camisetas personalizadas, camisetas para CrossFit, sei lá. E numa lista de resultados de retorno da pesquisa, aparecem lá, confecção tal, estamparia tal, camiseta personalizada. E eu, especialista em confeccionar camisetas para CrossFit. Qual você acha, ele pode até não comprar comigo, tá? Mas qual você acha que vai chamar mais a atenção dele nessa pesquisa? Com certeza vai ser eu, vai ser a empresa que atende. Mesma coisa, um exemplo, a especialista em confeccionar camisetas evangélicas, especialista em confeccionar camisetas para a igreja. Um pastor, um líder da igreja, precisa fazer camisetas para um evento, para os membros da igreja, e ele pesquisa lá, aí aparece várias confecções, estamparias, e você lá, especialista em confeccionar camisetas para igrejas. Cara, qual que você acha que vai conectar mais? Quem que vai chamar mais atenção? Por quê? Porque gera conexão, entendeu? E em pouco tempo você começa a se tornar referência muito mais rápido, entende? Então esse é o lado bom, esse é um grande segredo, na verdade, esse é um dos maiores, talvez, de uma estamparia milionária, é o posicionamento, é você atender uma tribo, e através dali você se torna referência e os seus resultados vão mudar significativamente, você vai alavancar tremendamente a sua estamparia como nunca antes. E voltando a dizer, não significa que você não vai atender outras empresas, outros segmentos. Você só não vai focar, você não vai buscar esse outro cliente, entendeu? Que nem na nossa empresa a gente atende, só que a gente não posta, a gente não faz busca, a gente não faz captação para outras empresas, somente CrossFit, somente o público que a gente escolheu. Então se posicione para atender uma tribo, vista uma tribo, beleza? Então bora lá. Último segredo. Lembra que eu falei no episódio anterior sobre um dos pontos cegos é a galera não pensar em resultado? Então, um dos segredos é esse. É exatamente. Uma estamparia que tem muito resultado, uma estamparia de sucesso, ela tem planejamento, ela tem métricas, ela tem alvo, ela tem metas a ser alcançada. Diferente de quem deixa a vida levar, né? Quem não tem planejamento, simplesmente trabalhando pela fé ali, pela sorte. Então, tenha essa mentalidade, tenha essa consciência de você, para alcançar resultados maiores,
você tem que ter planejamento, você tem que ter metas, você tem que pensar no resultado. E o que é pensar no resultado? É ter clareza. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira ter um faturamento pelo menos de 20 mil reais por mês com a sua estamparia. Então o que você vai fazer? Trabalhar com números. É uma brincadeira, é brincar com os números isso, tá, galera? Então faz o custo, faz o levantamento, quanto custa uma produção de uma camiseta para você, tá? Quanto custa se você produzir, vou dar um exemplo aqui, lá na minha empresa, em média, um tecido ele custa uns 44, 45 reais, eu faço em média 4 camisetas e meia por quilo, aí sai em torno de 11 e pouco, mais ou menos, eu não sei exato agora o que eu estou fazendo. Cada camiseta, aí tem o preço da costureira, a da estampa, de embalagem, de envio. Então eu sei o meu custo, tá? E eu sei o meu lucro também. Então vamos supor que o teu lucro médio seja 15, 16 reais por camiseta, né? Então você tem que falar assim, pô, se eu quero... Aí tu pensa, pô, quero ter 20 mil reais de faturamento ou de lucro? Vamos pôr 10 mil de lucro por mês, tá? Então puxa assim, se em média o meu lucro por camiseta é 16 reais, aí eu faço 10 mil dividido por 16, né? Eu vejo, aí vai sair um número ali, quantas camisetas eu tenho que fazer para lucrar 10 mil por mês. Aí beleza, você já tem um norte, né? Esses números você pode brincar com qualquer número, põe a sua meta aí. Só que quando a gente tem clareza do destino, fica muito mais fácil o percurso, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe para onde a gente está indo. A gente sabe, é diferente de você estar indo para um lugar que você não sabe para onde está indo. Então você tem que brincar com esses números. Eu quero lucrar 10 por mês, então meu lucro médio é X, então eu tenho que vender tantas peças, produzir tantas peças mês para eu ter esse resultado, para bater essa meta. Aí beleza, vamos supor que você tem que fazer 700 peças no mês para bater esse... Eu não sei, tá? Eu não estou fazendo conta aqui, mas se quiser pode fazer aí. Eu quero que você entenda o conceito por trás disso. Então você achou um número, aí você vai achar o número que você tem que produzir por mês, tá? É 700 peças mês, beleza. Cara, se você... Eu costumo falar, ensinar o pessoal, trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo que seja folga, tá? Que seja folga. A gente tem que ter essa organização, tem que ter essa gestão. Porque se você não tem essa gestão do tempo na sua empresa, você acaba danificando, atingindo outras áreas da sua vida, como sua vida pessoal, saúde, relacionamento. E quando essas outras áreas são atingidas, o seu negócio é atingido diretamente também. É um conjunto de áreas da vida que tem que ser administrada, tem que dar atenção para todas, tá? Então pensa assim, vai de segunda a sexta, se você trabalhar de segunda a sexta, vai ter em média 20 dias por mês. Então se for 700 peças que você tem que produzir no mês, você vai dividir 700 por 20. Você vai ter uma meta diária de produção. 700 por 20 vai dar X camisetas. Então quando você começa a fracionar essa meta, você vai ver que não o número é pouco. Eu vou até fazer aqui. Pera aí, deixa eu fazer aqui no computador. Ó, vamos lá. Se eu tenho um lucro de 16 reais, né, eu vou por aqui 10 mil, dividido por 16, dá 625 peças por mês. Eu divido 625 por 20, aí dá uma quantidade de 20. Eu tenho que vender 20 peças por dia, né, produzir 20 peças por dia, para que eu tenha um faturamento de 10 mil por mês, de lucro por mês. E, porra, 20 peças por dia é super possível, galera, tá? É um número. Na nossa empresa, nossa produção mínima são de 20 unidades, tá? Mas dificilmente um cliente pede só 20, pede 50, pede 80, pede 100, pede 300, pede 500, 600, 1000. Então, vai dos clientes que você for atraindo. Mas se você começa a fracionar essa meta, você vê que é super possível, entendeu? E volto a falar, esse faturamento de 10 mil eu tinha quando eu tinha 6 berços, quando eu comecei, 6, 10 berços. E fui melhorando a minha estrutura conforme os meus rendimentos foram melhorando, entendeu? E o que mudou isso tudo? Conhecimento, cara. A gente dá vontade de, sabe, se eu pudesse, eu abria a cabeça de vocês e colocava esse conhecimento dentro.
Porque vocês têm que ter esse aumento de consciência. É só assim que funciona, é só assim que muda, adquirindo conhecimento novo. Ninguém vai acordar diferente, ninguém vai acordar com muitos clientes querendo camisetas, ninguém vai acordar com conhecimento diferente, sabendo fazer várias coisas que não sabe. Isso tem que ser buscado, tem que ser alcançado, entende? Você tem que ter essa consciência, sabe? E eu acho que, quanto tempo você já trabalha com serigrafia? Quanto tempo você já tem a sua empresa, sabe? E se você se interessou por essa semana, por esse conteúdo, é porque você quer mudança, você quer resultados melhores. Eu te pergunto, quanto tempo mais será que você aguenta ir nesse ritmo que você está indo? Quanto tempo mais você consegue sustentar a tua empresa, a tua vida, a tua família com esses resultados que você vem tendo hoje? Então chegou a hora de você, sabe, ser faminto, coloca essa garra para fora, dá essa última cartada, tipo, dá o seu máximo, dá o seu melhor. Então invista em você, invista na sua empresa, sabe? Dá mais esse voto de confiança para você. Não joga esse tempo todo fora não, pô. Esse esforço, toda essa dedicação, essas batalhas que você já travou até hoje, todo esse suor, todo esse, talvez até lágrimas, sabe? Você vem derramado diante da sua estrutura, do seu negócio, da sua estamparia. Não joga esse tempo fora, sabe? Dê valor, você merece. E eu acredito em vocês. Se eu conseguir, comecei do zero, dentro da favela, exatamente do nada, sabe? Puta, vocês vão conseguir também, galera. É só questão de saber, é só questão de adquirir esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá, fazendo uma revisão. A gente viu aqui nesse capítulo sobre o posicionamento, o quão é importante você se posicionar como um produtor ou um fabricante de camisetas e não somente como uma estamparia. A importância de você ter foco nas vendas, né? Esses são os segredos de uma estamparia milionária. Foco nas vendas, se posicionar como um fabricante de camisetas, se preocupar com vendas, galera, não só com a parte técnica. Grava isso, você tem que focar, você tem que dar um jeito de aprender a vender. Senão, não adianta só ter uma boa mão de obra. Um outro segredo é ter a presença no digital. O mundo está no digital, você precisa estar posicionado, você precisa que as pessoas cheguem até você através da internet. Você tem que estar bem preparado estrategicamente para receber essas pessoas. Um outro segredo foi o lance de ser original, né? Você deixar de ser uma estamparia genérica e se tornar uma marca que confecciona outras camisetas, e assim você ser visto com mais valor e não que as pessoas venham por causa de preço para sua empresa. E o último segredo foi que estamparias com muitos resultados, né? Uma estamparia milionária, ela só tem esse resultado porque ela tem um planejamento. Então você precisa ter um plano, você precisa ter metas e seguir essas metas. Ter um planejamento para que você alcance esses resultados. Ninguém alcança um resultado muito grande por sorte, ao acaso. Tudo isso é planejado, tá? Então você tem que ter um planejamento também. E é o que a gente vai comentar no episódio seguinte. E é isso que a gente vai comentar. Não. E é isso que eu vou mostrar para vocês no episódio seguinte. E é isso que eu vou mostrar para vocês no episódio seguinte. No terceiro episódio dessa série, eu vou mostrar a construção do plano. Vamos juntos aqui construir um plano para que você tenha ali os primeiros passos para você alcançar esse faturamento de 10 a 50 mil reais por mês. E galera, esse é um ambiente limitado aqui. Por mais que quando a gente fala de ganhar 10 a 50 mil ou mais por mês, isso a gente entende, né, que são resultados de várias ações, né? O sucesso, ele é conjunto de várias ações, é um conjunto de conhecimentos aplicados. E o que a gente tem que entender? Que na vida, tudo que a gente precisa fazer na vida, precisa acontecer 3 coisas, né? O querer, o saber e a oportunidade. Porque não adianta você querer, você ter a oportunidade e você não saber fazer. Não adianta você saber, você querer e não ter oportunidade, entende? Então, para que tudo aconteça, precisa acontecer essas 3 coisas. E o que vem acontecendo? Eu vou dar essa oportunidade para vocês. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Eu tenho um treinamento chamado Estamparia Milionária, no qual eu abordo em detalhes todos esses assuntos. Sobre marketing, sobre posicionamento, precificação, sobre atendimento, sobre venda, sobre encantamento de clientes, sobre posicionamento,
É um treinamento completo, onde eu trouxe todos esses anos de experiência, de todos os treinamentos que eu fiz, todo esse conhecimento que gera esse resultado na minha empresa, está compilado ali dentro de um treinamento, né, um curso gravado. Você vai ter a oportunidade amanhã de saber mais sobre esse treinamento, sobre essa metodologia que eu criei chamada Estamparia Milionária. E outra coisa, a gente tá rolando uma comunidade da semana, o Plano Estamparia 10K. É uma comunidade no Facebook, onde a galera que está participando desse evento está reunida ali, um ajudando o outro, trocando informações, trocando aprendizados, sacadas que estão tendo desses treinamentos, desses episódios. E também tirando suas dúvidas. Caso fique alguma dúvida, você pode estar perguntando lá na comunidade, tá? Que eu vou estar respondendo todas. E vai rolar sorteio, galera. Quem estiver interagindo, quem estiver ali conectado, comprometido com o evento e está participando, vai rolar sorteio de mentorias, de grupos, e-books, tá bom? Então não deixa de participar. Se você quer crescimento, você quer mudança, você vai estar no ambiente ideal. Então vou deixar o link aí abaixo do vídeo para você clicar e cair para dentro da comunidade, tá bom? Então te vejo no próximo episódio e até lá. Valeu!